Qual é a alegria do cristão? Neste estudo, vamos entender de que forma o cristão pode atingir alegria em sua vida diária. Primeiro, organização. No final de cada luta, de cada um dos obstáculos e provações, devemos nos organizar e continuar avançando, esquecendo as coisas do passado e seguindo em frente. Neemias capítulo 7, versículo 1. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Depois de muito trabalho, lutas, provas, dificuldades, Neemias havia acabado a obra de reconstrução do muro. A cidade estava segura. O povo poderia voltar do exílio e repovoar sua cidade natal. Voltar a ter uma vida comum, com seus altos e baixos, mas, principalmente, em cultuar o Senhor Altíssimo. Neemias, capítulo 7, versículo 73. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades, quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Deus é um Deus de ordem. Ele habita onde há organização, onde há zelo e respeito. A nossa organização, seja em casa, no trabalho, nos estudos, nas finanças, no cuidado com nossos corpos, enfim, ordem, estratégia e organização atraem a presença do Senhor. E nossa vida é edificada dentro dos preceitos bíblicos. Segundo, vida devocional. Neemias capítulo 8, versículo 1. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem, na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés e que o Senhor dera a Israel. Tudo é dele, por ele e para ele. Sendo assim, todo o povo se reuniu para adorar o Senhor. Isso é uma das coisas mais importantes na vida do cristão, junto com sua vida devocional. Buscaremos todo o restante, sim, mas depois da vida devocional, e o Senhor nos abençoará em acrescentá-las, como Jesus nos ensinou. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Terceiro, estudo da palavra. Neemias capítulo 8, versículo 2. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e todos os que podiam entender. O motivo principal da reunião de Israel era a leitura e meditação na palavra do Senhor. Os cristãos são seres espirituais, pois nascemos novamente e precisamos do alimento espiritual. Conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 13 ao 15. Aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Esse alimento espiritual nos prepara e condiciona para servirmos ao Senhor. Conforme Paulo escreveu em 1ª carta a Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Antes, nossas necessidades eram apenas alimentar a nossa carne, mas agora, nossa principal necessidade é alimentar o Espírito, e o alimento do Espírito é a palavra do Senhor. Quarto, tempo com Deus.
precisamos dedicar tempo com o Senhor em oração, jejuns e meditação na sua palavra. Neemias capítulo 8, versículo 3. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O povo de Israel estava sedento pela palavra, pois já há muito tempo estava em período de escassez, sem reunião, sem comunhão e sem meditação. Neemias capítulo 8, do versículo 5 ao 6. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E, quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. A meditação na palavra do Senhor nos traz temor, reverência e pesar pelos nossos pecados cometidos diante de um Deus Santíssimo. Isso aumenta a nossa obediência e nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. Neemias capítulo 8, do versículo 7 ao 8. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíam o povo na lei. E todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. É preciso estar sempre em comunhão e tendo à frente líderes piedosos e tementes ao Senhor, que sejam versados na palavra de Deus. Só assim o cristão será alimentado e terá seu espírito fortificado. Neemias capítulo 8, versículo 12. Então, todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Essa é a genuína felicidade cristã. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com pessoas que precisam de uma palavra do Senhor. Isso é muito importante para nós. Deus abençoe e até o próximo vídeo.